Tem um erro que muita gente comete no violão e eu quero evitar que você cometa esse mesmo erro. As pessoas, depois de estudar violão por um tempo, acabam ficando estagnadas. É uma das queixas mais comuns. Eu estudei durante vários anos, fiz aulas, tenho violão, comprei às vezes mais de um violão, investi em curso online, mas eu não consigo sair do lugar. E cara, eu estudo todo dia. Por que que eu não consigo sair do lugar? Essa é a pergunta mais recorrente que eu escutei ao longo dos anos. Uma forma legal de pensar nisso é o seguinte: você joga futebol todo domingo, né? Vamos supor, a pelada com os amigos. E você vai lá, joga 2, 3 horas de futebol, chuta pro gol, dribla e tal. Mas isso não é um treino, né? Você tá jogando. Se você faz isso todo domingo durante muitos anos, pode ser que você evolua um pouco, que você se torne um jogador melhor? Pode. E pode ser que não também, né? Quando eu era pequeno, eu jogava futebol com os amigos no recreio. Eu jogava praticamente todos os dias no recreio. E eu não ficava melhor. E aí, em certo momento, eu entrei para uma escolinha de futebol do bairro. E nessa escolinha, cada posição, né, o zagueiro, o goleiro, o atacante, treinavam habilidades que eram mais relevantes à posição deles. Então ali eu comecei a evoluir mais do que só jogando no recreio e conseguir me tornar um jogador melhor de futebol ali da escolinha. No violão, muita gente acha que só porque você está pegando no violão todo dia, você vai sair do lugar. Isso não é verdade. Muita gente acaba ficando anos sem sair do lugar, mesmo tocando toda semana e às vezes até todo dia. Todo mundo tem aquele amigo que toca violão, né? Ele toca até bem, só que ele nunca sai do lugar, ele nunca aprende um repertório muito diferente, ele está sempre tocando do mesmo jeito, com as mesmas levadas. Esse cara é 90% das pessoas que tocam violão, né? Então talvez você até se identifique. E por que isso acontece? Porque estudar para evoluir, né? Treinar, né? Como a gente treina na escola de futebol ou um time profissional treina, é muito diferente de você tocar o violão. É muito diferente de você jogar uma partida de futebol. Então, o que que você precisa fazer para evoluir de fato, para sair do lugar, para finalmente sair desse platô? Primeiro, você precisa entender que estudar não é igual a estar em contato com o instrumento. Eu sei que algumas pessoas vão pensar: mas eu tenho um amigo que ele toca muito bem, ele nunca estudou em conservatório, faculdade, autodidata e sempre está só tocando violão, nunca estuda para evoluir e ele é muito bom e consegue evoluir cada vez mais. Eu sei que existem exemplos, mas o importante não é focar nesses exemplos, primeiro porque você não conhece profundamente a maneira que ele estuda. Ninguém está no quarto com ele para ver exatamente o que ele está fazendo o tempo todo. E segundo, o importante não é focar nessas pessoas, é focar em você, que provavelmente está em um momento de estagnação, que provavelmente há muito tempo não consegue sair do lugar, não consegue tocar melhor. Pensa um pouco como você estava tocando um ano atrás e agora pega 6 meses atrás e depois 3 meses atrás. Você consegue enxergar essa curva, né? Precisa ser uma curva crescente, porque você não pode esquecer aquilo que você aprendeu, você tem que continuar evoluindo. Então eu espero que você tenha entendido bem isso. Não é porque você está em contato com o violão, não é porque você está tocando violão que você está se tornando um violonista melhor. Bom, e aí vem a pergunta, né? Eu entendi que eu preciso estudar para evoluir, mas como eu faço isso? Qual que é o método, qual que é a forma de estudar? E existem várias metodologias, existem várias estratégias, várias táticas de estudo que você pode implementar. Mas eu vou te passar a mais consagrada, a mais conhecida e que no começo é a mais eficiente também, que é o estudo lento. Mas como assim? É só estudar de maneira lenta, estudar de uma forma mais devagar do que eu estou estudando agora? O estudo lento, ele cumpre um papel extremamente importante, que é fazer com que você perceba seus próprios erros. Uma vez que você percebe seus erros, você consegue trabalhar para corrigi-los. O maior problema no começo é que a gente não consegue perceber os erros que a gente comete. Então, ou a gente vai para um professor que vai apontar esses erros, ou a gente tem que melhorar nossa capacidade de compreender os erros que a gente está cometendo, de enxergar os erros que a gente está cometendo. E para fazer isso, a gente precisa tocar de maneira lenta. Por quê? Porque tocando rápido, você não vai conseguir ver nada que você está fazendo de errado. Tocando rápido não tem como. Você está focado muito na técnica, a nota sai, né, numa velocidade muito rápida e aí se dá uma trastejada aqui, se tem uma coisa tecnicamente esquisita ali, você não vai perceber. Bom, beleza, eu entendi que eu tenho que tocar de maneira mais lenta, mas o que eu faço exatamente? Vamos supor que você tenha uma música que você quer memorizar ou melhorar a técnica. Não está tocando bem ela, tem frases que não estão saindo, está trastejando. Primeiro, você vai identificar os pontos que você está tocando mal.
Como você faz isso? Você pode gravar a si mesmo tocando e você pode tocar de maneira lenta, tentando perceber os erros que você comete, né? Que é uma estratégia mais simples no começo, né? Gravar é muito legal, só que muita gente tem uma resistência muito grande a gravar o que está tocando, porque fica querendo regravar 1000 vezes, e aí vê o vídeo tocando e não fica confortável e tal. Então, o estudo lento ele acaba sendo uma boa porta de entrada para outras estratégias mais avançadas. Então, eu quero que você estude o trecho que está difícil de uma maneira ultra lenta. As pessoas acham que estudar lento é de diminuir 10 BPM, diminuir 20 BPM. Não. Estudar de maneira lenta é diminuir 40%, 50%, 60% da velocidade que você está tocando. Então, por exemplo, se você está tocando nessa velocidade, né? Eu quero que você toque nessa aqui. Ou menos, né? E aí eu estou fazendo aqui com os dedos o que seria o metrônomo. Né? Você pode inserir as notas da música dentro desse beat, mas no metrônomo ficaria assim. Vamos supor que você está tocando em 100 BPM. Você bota o metrônomo em 50 e tenta tocar a música em 50. Se tiver muito difícil essa parte do metrônomo, é só pensar, se você ainda não tiver, né, a clareza rítmica necessária para tocar com o metrônomo, é só pensar que você tem que diminuir o andamento pela metade, né? E isso vai te obrigar a tocar de maneira muito mais lenta. O que vai acontecer? Você vai ter muito mais consciência do que você está fazendo. Você vai ter muito mais oportunidades para corrigir os erros. Você vai perceber os erros com muito mais facilidade. E você vai memorizar os trechos que você está trabalhando para evoluir de maneira muito mais rápida. Não é intuitivo, mas quando a gente estuda de maneira mais lenta, a gente evolui de maneira mais rápida. Tinha um professor que foi dar uma masterclass na Unicamp, Daniel Wolff, é um grande violonista clássico no Brasil, e ele falou, é muito difícil para os alunos, mesmo na faculdade de música, a compreensão de que eles precisam estudar lento, porque para eles, eles querem evoluir muito rápido, eles querem tirar as músicas rápido, eles querem fazer tudo rápido. E aí, quando eles vão estudar, eles têm que estudar de maneira lenta, eles querem estudar rápido. Então, ele falou que um dos grandes trabalhos dele no início da jornada do estudante na faculdade de música era fazer com que os alunos compreendessem isso, que estudar lento é a maneira mais rápida de chegar lá. Bom, entendi que eu tenho que estudar de maneira lenta, mas o que eu preciso estudar exatamente? É só eu tocar as músicas que eu já toco? Eu não vou evoluir se eu ficar fazendo só isso, né? Muita gente tem essa queixa, né? De, pô, eu não sei o que estudar, cara, é muita coisa, é muito vídeo no YouTube, é muita informação, um cara fala uma coisa, outro cara fala outra coisa, tem um monte de apostila, professor particular que fala uma coisa, o outro fala outra, né? Que caminho eu sigo? A minha forma de simplificar esse caminho para você foi criando uma metodologia em 100 níveis progressivos, que é uma metodologia autossuficiente, baseada em um método de ensino de idiomas francês, chamado Pimsleur. A ideia é que você aprende francês com esse método só escutando os áudios daquele material. Ah, mas eu não preciso revisar nada? Não, porque o próprio processo de revisão está incluído no material. Ou seja, você, com a metodologia do Pimsleur, não precisa de mais nada, nenhum vídeo no YouTube, nenhum livro para aprender o idioma. É assim que eu aprendi francês. E eu me fascinei com essa ideia, decidi criar um curso de violão que tivesse a mesma proposta, para simplificar o seu caminho. Então, é um material autossuficiente e que tem um caminho claro e progressivo. Você nunca vai se perguntar, mas que aula eu assisto agora? Que exercício eu faço agora? E esse curso vai te levar até o nível avançado no violão. A ideia é simplificar o seu caminho para que você consiga ir passando de nível em nível e revisando os materiais que você já aprendeu com facilidade, sem se preocupar com organizar o seu tempo de estudo, porque eu vou fazer isso para você dentro do método Violão 100. E o principal, né, que é criar uma metodologia divertida, uma lógica gamificada. Você vai passando de nível, você vai cumprindo certos desafios, você vai vendo a sua progressão. É muito legal porque, semestre passado eu estava no nível 20 e nesse eu estou no nível 80. Existe um progresso claro aí, uma evolução clara e essa é uma das partes mais legais da metodologia. Então, se você quiser saber mais, clica na descrição desse vídeo. E lembre-se, o estudo lento, ele já é uma ferramenta que vai te ajudar muito se você não conhecia e principalmente, né, a quebra dessa concepção de que só tocar violão é evoluir, né? Se eu jogo futebol todo domingo, eu estou me tornando um jogador de futebol melhor? Não. Se eu toco violão uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, eu tô tocando violão melhor ao longo dos meses? Provavelmente não. Depende muito de vários fatores, mas a maioria dos casos, né, nos mostra que não. Então,
pense bem sobre como você vai organizar os seus estudos, como você vai estruturar a sua rotina de estudos de uma forma que não seja só, vou pegar o violão e curtir aqui a música, que seja também uma forma de você melhorar, porque uma das coisas mais legais na música, para além do quanto ela nos alimenta a alma, do quanto ela nos emociona, é esse progresso, é a sensação de que a gente está chegando cada vez mais longe, né? Assim como nas artes marciais, você vai passando de faixa em faixa, e isso se torna um processo de gratificação, de conquista pessoal, no violão é a mesma coisa. Então eu espero que você tenha aprendido algo com esse vídeo. Eu vou deixar um outro vídeo aqui caso você queira assistir, e caso você queira aprender violão comigo, clica no link na descrição. Um abraço.